Fala galera do sexto ano, bom dia. Bom galera, hoje a nossa aula é sobre o capítulo 14, que fala sobre hidrosfera e as águas continentais. Bom, vamos direto ao ponto aqui, porque o capítulo é um pouquinho longo, então vamos direto para a leitura para a gente poder explicar isso aqui para vocês, para eu poder estar explicando assim para vocês entenderem melhor. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho aqui separado no PDF, tudo que está aqui também está no livro, beleza? É quando fala sobre como surge a água. E a água surge lá no Big Bang, lá atrás, com o surgimento do universo, surgimento do sistema solar. E aí alguns átomos de oxigênio e hidrogênio se formaram e aí deu origem ao H2O. Aqui na Terra ele se formou primeiramente no estado gasoso, tá? A crosta terrestre era quente, igual o núcleo da Terra, e isso fazia com que esse material fosse encontrado aqui em estado gasoso, não líquido, não era resfriado a esse momento, a esse tipo. Porém, a partir do momento que ela começou a se resfriar, a água começou a ficar no estado líquido, tá? A água ela passa pelos três estados que a gente já conhece no ciclo da água, que eu acho que a gente fala aqui embaixo, né, sobre isso aqui. Beleza, e aí começaram a surgir as primeiras nuvens, tá? As nuvens de chuvas, e conforme foi resfriando aquilo ali, a chuva foi caindo e originando os primeiros oceanos, ó, lá atrás. E aí foi dando origem à parte que era oceano, a parte que era continente, rios, lagos. Imagina para encher o oceano quanto tempo de chuva não foi, tá? Então isso aconteceu há milhões de anos atrás e foram chuvas também que duraram milhares de anos, para poder inundar a Terra inteira de todo aquele material, todo aquele H2O que estava em forma de gás na atmosfera. Beleza. Uma parte ficou na camada da superfície e a outra foi para a parte subterrânea, ok? Tranquilo. Então, ó, e aqui fala uma coisa que é mais uma curiosidade que eu acho interessante, então eu estou colocando aqui para vocês, que devido a nossa posição no sistema solar, ela é ideal. Por quê? Se a gente estivesse um pouco mais perto do Sol, tá? A água se transformaria em vapor. Muito calor e evaporar a água. Beleza. E se a gente estivesse distante, a água ficaria congelada, porque estaria muito frio. E a gente sabe que a água, quando fica muito gelada, vira gelo. Então essa fica aí a curiosidade. O nosso posicionamento, a nossa direção ali, essa distância do Sol é perfeita para a gente poder sobreviver, tá bom? E aqui fala sobre o ciclo hidrológico, tá? Aquele ciclo simples da água, que a água é líquida, esquenta, ela evapora. Quando vai ganhando altitude, ela vai resfriando, tá? E aí ela vai ficando, vai perdendo a temperatura, se transforma em gotículas de água novamente e depois ela volta para a Terra. Como isso funciona, tá aqui. Beleza, esse movimento acontece devido ao calor do Sol e à força da gravidade, tá? Porque o calor do Sol promove a evaporação e a gravidade faz com que a gotícula de água caia. A gente sabe que muita coisa é mais pesada que o ar, a água é mais pesada que o ar. Por exemplo, então, quando ela volta para o estado líquido, ela cai em forma de chuva. A água superficial, tá? Ela é encontrada em rios, lagos, né? Reservatórios, nos seres vivos, tá? E esse processo é chamado de evaporação, tá bom? Quando essa água artificial vai para a superfície. Vai para a superfície não, vai para a atmosfera. Estou um pouco preocupado que a bateria está acabando, eu não tinha visto isso, mas vamos seguir rapidinho aqui. Bom, quando ocorrem as precipitações, ou seja, a chuva, a água retorna para a superfície e pode percorrer três caminhos. Quais são os caminhos que ela pode percorrer? Infiltração. Ela se infiltra no solo e vai dar origem aos aquíferos, que às vezes dão origem também a rios. Segundo momento, o escoamento superficial, que é a parte da água que não infiltra no solo, mas vai fluindo por cima da superfície e abastece os lagos, por exemplo, os rios, pode acontecer. E a evaporação, que a parte da água fica aqui na superfície parada e ela vai sendo evaporada para voltar para o ciclo hidrológico. Um outro ponto que fala aqui também é sobre a evapotranspiração. A evapotranspiração é a transpiração das plantas. Nossa transpiração, que a gente chama de suor, por exemplo, o suor das plantas é evapotranspiração. A gente vê muito isso em serra, umas nuvenzinhas que se formam em cima das serras, tá? Eu marquei isso aqui, cara, porque eu achei isso aqui muito legal. Eu botei na íntegra o que está no livro aqui. Que é importante destacar que a mesma quantidade de água que tinha lá no início da formação da Terra, ela é a mesma até hoje. Ah, mas a água não está acabando, né? E aqui fala sobre justamente sobre isso, né? A água que está acabando é a água potável, tá? Mas a água mesmo em si, ela é altamente renovável, tá bom?
Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha na bateria aqui. Ih, não tá dando, mas vamos seguir aqui rapidinho. Beleza. Rios e lagos. Vamos ver a diferença de cada um deles, tá bom? Os rios. Os rios são cursos naturais de água. Ó, grande novidade. A água está correndo ali. Beleza. Ele vai da parte mais alta do relevo para a parte mais baixa até ele chegar num lugar para ele desaguar. Pode ser um lago ou outro rio também. E geralmente um oceano, tá? Esse é o curso do rio. E como a gente define o rio? Como a gente define esse curso do rio? Primeiro, tem a nascente. A nascente é um ponto onde a água brota e vai surgir o rio. Essa água vem de algum lugar. De que lugar? Dos reservatórios subterrâneos, dos aquíferos, que são muita água, tá bom? E aí vai carregando. Se tiver um relevo ondulado, um relevo muito acidentado, vira uma cachoeira. Mas a cachoeira vai cair ali, né? E vai dar origem ao rio normal. O curso de água vai seguir normalmente, tá bom? Essa é a nascente, onde o rio nasce. E aí o curso, ao longo do seu percurso, ele pode receber água de outros rios. Esses rios são chamados de afluentes, são rios que jogam água num rio principal. Beleza. Se um ser humano interferir no curso desse rio, ele pode travar aquela água, vai formar um lago aqui artificial, tá bom? E é essa a definição. O ser humano ele pode também criar um lago artificial do nada, tá? E o final do rio é a foz, onde ele desemboca geralmente no oceano, ou se a foz do rio for um outro rio, ele é um afluente. Se for um lago, tranquilo. Se for um oceano, é a foz normal dele. E os lagos? O que são esses lagos? Lagos são reservatórios de água doce ou salgada em alguma depressão, ou seja, numa área baixa. A área mais aqui, por exemplo, a minha mão. Se eu faço isso aqui e jogo água para cá, a água vai ficar aqui, igual o meu queixo aqui, ó, bonitinho, ó. Que fofo. Então, a água vai se alocar aqui, ela vai ficar nessa região. Por isso que os lagos se formam em depressões, tá bom? Geralmente são alimentados por rio, água de chuva e tudo mais. O lago também pode ser causado pelo ser humano, como eu expliquei agora. Quando você dá uma trava ali no rio, ele forma um lago artificial. Então o lago pode ser natural, a depressão, ou um lago artificial, quando você forma uma barreira. E aqui nós temos o regime dos rios. Que é isso? Como é que se dão os rios na superfície da Terra? Beleza, ele pode variar entre fluvial e... Aliás, perdão, pluvial e nivial. Eu acho que eu escrevi errado aqui, ó, fluvial, tá vendo? Vai errado para vocês. Acho que pluvial, mas é fluvial. Vou continuar aqui a leitura. Que fala sobre a quantidade e a altura do livro, do rio, perdão. Bom, essa variação está relacionada às fontes de água. Não vai errado para vocês não, vou consertar isso aqui, dá tempo. Podendo ser fluvial ou nivial. Ah, tá certo. Ó a confusão, ó a confusão. Pluvial por quê? Por causa das chuvas, tá bom? E nivial, que é a partir do derretimento das geleiras. Qual é a diferença nisso aqui? Bom, vamos ler aqui embaixo. Quase todos os rios são abastecidos de forma pluvial, ou seja, das chuvas, tá? Havendo somente um rio, o Amazonas, que tem um abastecimento misto, que é o nivial. Ponto. Explicar essa parte que foi embolada para vocês aqui um pouco mais devagar, até porque eu estou acelerando por causa da bateria, né? O rio pluvial, a principal forma de formação dele vem da chuva. A água da chuva consegue abastecer aquele rio ali, além do aquífero natural que ela tem. Mas esse aquífero, ele é abastecido pela água da chuva. Lembra que eu falei lá atrás que a água infiltra no solo? Então, essa infiltração vai abastecer o aquífero, que por sua vez vai transformar aquela água, vai jogar ela para o rio. E o rio nivial é quando um derretimento de geleira gera a formação de rio. Como não tem geleira no Brasil, não tem nenhum rio aqui que é formado por geleira. Apenas, a exceção é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas não é um rio só brasileiro. O Rio Amazonas ele vai nascer lá nas montanhas do Peru, tá? E essas montanhas são congeladas. Por isso que essa água derrete. Então ele vem nivial. Ele é formado por uma geleira. Mas quando ele chega aqui na parte onde ele é o Rio Amazonas mesmo, aí ele se torna pluvial. Então ele é um chamado rio misto. Outra alteração que ele pode ocorrer nos rios, tá? São os rios perenes e intermitentes.
Perene é aquilo que é sempre, constante. Intermitente é de vez em quando. Então, os rios intermitentes, temporários, eles passam por períodos de seca, tá? Eu vou ler isso aqui tudo para vocês entenderem que a leitura é bem explicativa. Então, aqui, os perenes são rios que mantêm o seu leito ao longo do ano todo, ou seja, o ano inteiro do rio está ali com água, tranquilo. Já os intermitentes são aqueles que secam durante o período do ano. A maior parte dos rios do mundo são perenes. A grande maioria é a rio constante. Os rios temperados se encontram geralmente em áreas muito quentes, com pouca quantidade de chuvas, como por exemplo o deserto do Saara e a região nordeste do Brasil. Tá bom? E aqui nós temos para finalizar a parte que fala sobre águas continentais. Tá bom? A importância das águas continentais. A importância para o nosso dia a dia é uma coisa muito básica, mas está aqui porque tem pergunta sobre isso, então vamos falar sobre ela. Tá? Além de ser um ótimo recurso, né, recurso presente para a gente, para higiene pessoal, para lavar roupa, escovar dente, arrumar casa e tudo mais, a água está diretamente ligada à produção de alimentos, à irrigação, tá? E a indústria, toda a indústria utiliza água no processo produtivo, porém, 70% de toda a produção, toda a parte da água vai para a parte de irrigação, que é para a parte de alimentação, beleza? Então, é basicamente isso. Dá uma lida no PDF, rever o vídeo, que eu sei que eu falei muita coisa rápida. E tamo junto. E é isso. Fica com Deus.